Como dizia o poeta Caíme, você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Então venha, 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 venha. Gente, vamos falar agora um pouquinho do significado do que é sincretismo cultural, sincretismo religioso, né? Para a gente aqui começar o nosso programa contextualizando, né? E ao longo dessa série nós vamos aprofundar este conceito. Mas o sincretismo é a junção, a reunião de várias culturas, de várias doutrinas, às vezes ou quase sempre sobre a supremacia de uma sobre a outra, né? Com a manutenção de traços de uma cultura dominante, né? O que aconteceu aqui na Bahia. Agora, vamos falar no contexto da lavagem do Bonfim, né? Dessa grande festa que traduz o sincretismo religioso na Bahia. As manifestações católicas e as manifestações do candomblé se misturam em um ato de fé, em um ato religioso, saindo aqui da Basílica numa grande caminhada histórica com o povo da Bahia, com as suas etnias, se misturando até chegar ao Bonfim e a grande lavagem do início do ano, a grande fé, a grande esperança para baianos e brasileiros iniciar essa caminhada. Nesse nosso passeio histórico, vamos sair aqui da Conceição da Praia e vamos até a Igreja da Penha, na Ribeira. Quando a imagem do Senhor do Bonfim chegou de Portugal, ela acolheu e ficou ali durante muito tempo. Depois, com a finalização da Igreja do Bonfim, a imagem foi transferida, o Senhor do Bonfim foi transferida e iniciou-se essa grande festa religiosa, primeiro com um cortejo marítimo, trazendo a imagem do Bonfim até aqui a Basílica. Depois a imagem no braço do povo sai da Basílica e chega ao Senhor do Bonfim. É isso que vamos mostrar um pouco nessa série Sincretismo Religioso, Lavagem do Bonfim. Isto é história. Seguindo os caminhos do Senhor do Bonfim, chegamos à igreja Nossa Senhora da Penha, aqui na Ribeira, que ela foi construída em 1742 pelo arcebispo Dom José Botelho de Matos, como capela do seu Palácio de Verão. Que chique, hein, gente? Sendo elevada à matriz em 1760, a categoria de matriz em 1760. E olha, esse conjunto está à beira-mar e esse belíssimo parque arquitetônico é formado pelo Palácio de Verão e sua capela, ligados por uma longa loggia com galeria superposta. A igreja possui também corredores laterais sem tribunas. O segundo pavimento, sobre as dependências do fundo, é do século passado e altera a volumetria primitiva. Então viram que já ao longo desse século já tivemos várias reformas. Agora, a fachada, a belíssima, apresenta uma só torre, como vocês estão vendo aí na imagem. Terminada no estilo Pera, né? Com azulejos e tem estilo rococó tardio. No interior, existem 3 altares em estilo barroco. Gente, uma curiosidade. Vocês querem saber como a imagem do Senhor do Bonfim chegou aqui na Bahia, aqui no Brasil? Bem, o capitão da Marinha portuguesa, Teodório Rodrigues de Faria, fez uma promessa que, caso sobrevivesse a uma tempestade marítima, traria para o Brasil a imagem do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora da Guia. Obviamente que uma réplica, né?
Com essa promessa feita, né, Teodósio trouxe essa réplica que media mais ou menos 1 metro de altura da imagem do Senhor do Bonfim, que estava na cidade de Setúbal, em Portugal. Né? E a partir daí, a chegada dessa réplica ao Brasil se deu no dia 18 de abril de 1745. E, ao mesmo tempo, iniciou-se a construção do templo para recebê-la. Enquanto a obra ficava pronta, a imagem do Senhor do Bonfim era depositada aqui na Capela da Penha. Gente, já nesse período, as manifestações contavam com a participação maciça de descendentes de africanos escravizados, adeptos do candomblé, que adicionaram à festa elementos como os tambores, danças, comidas, cerimônia e reverência a Oxalá, ligados à cultura, ligada à figura do Senhor do Bonfim. Aí o sincretismo religioso acontece de fato. Esse sincretismo era a alternativa usada como resistência por parte dos adeptos das religiões de matriz africana, no sentido de manter seus cultos em um período de profunda perseguição religiosa. O sincretismo da Bahia resulta disso, numa resistência do povo negro, o povo de matriz africana, em defender a sua cultura. E não hesitaram em manipular e dizer que, ao adorar o santo católico, na verdade eles estavam adorando o seu santo, a sua matriz, e aí hoje está totalmente imbricado, né? Iansã, Iemanjá, Santa Bárbara. Então, o sincretismo religioso é um pouco disso. Os conflitos culturais e religiosos eram eminentes. Essas práticas incomodavam profundamente as autoridades católicas da época. No final do século XIX, a rejeição por parte dessas lideranças se intensificou. Para eles, aquelas manifestações eram consideradas blasfêmia, bruxaria, paganismo e composta por pessoas de uma classe inferior, né? Então, em 1889, uma portaria foi publicada proibindo a lavagem das igrejas em dias de festas e pedindo a anuência das autoridades civis para não permitir acesso a essas pessoas aos templos católicos. Graças ao Senhor do Bonfim e a Oxalá, né, as proibições não tiveram êxito e não cumpriu a sua finalidade. A resistência, características dos povos de matriz africana, encontrou um meio de driblar as proibições e manter viva as celebrações a Oxalá e os cultos africanos. Com isso, as mulheres negras deixaram de lavar o interior da igreja, mas continuaram a realizar o cortejo, munidas de suas vassouras, de flores e de vasos com água de cheiro para lavar as escadarias da colina sagrada. O ritual segue acontecendo toda segunda, quinta-feira de janeiro. Lembrando que nos dias de hoje, né, esse sincretismo, essa compreensão de ambas as religiões, hoje já acontece a lavagem interna da igreja, como vimos, já acontece a escadaria e acontece as missas que integram a cultura católica e a cultura do candomblé. Isso é Bahia, isso é TV Conexões, TV Educa Bahia, isso é história. Atualmente, o cortejo percorre cerca de 8 quilômetros, desde a Basílica de Nossa Senhora da Praia até a Basílica do Senhor do Bonfim. O cortejo é iniciado com a saída das baianas e, posteriormente, acompanhado por diversas manifestações culturais, grupos sociais, musicais, movimentos sociais e blocos afro, como o Ileaê e Filhos Gigante. A festa sobrevive até hoje.
reunindo baianos e baianas e turistas, e vamos agora acompanhar o cortejo, venha, que toma as ruas de Salvador após 2 anos de paralisação devido à pandemia. Sincretismo religioso, lavagem do Bonfim. Nós estamos aqui no pé da ladeira do Bonfim, esperando o cortejo, esperando as baianas, e aqui acontece o maior ato simbólico desse sincretismo religioso. É a lavagem da escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim, onde o profano e o religioso se encontram. As duas religiões celebram o Senhor do Bonfim e Oxalá. Então vem com a gente nessa grande festa da lavagem do Bonfim. Vem com a gente. Sincretismo religioso, lavagem do Bonfim. Então nós estamos aqui com Babaleque de Logunedé, aqui, sacerdote de matriz africana, aqui na cidade de Salvador, na Bahia. O que representa essa festa para religiões de matriz africana no tocante ao sincretismo religioso e afirmação dessa cultura? Pelo sincretismo religioso, quando o sincretismo chegou ao Brasil, que os escravos tinham que se esconder para que tudo isso acontecesse, então a gente já foi se evoluindo. Então chega hoje, estamos aqui abrindo os braços para todas as religiões. Nós, pelo sincretismo religioso, nós temos o Senhor do Bonfim como nosso Pai Oxalá, e hoje é um dia onde junta todas as religiões, Alguns aceitam, outros não aceitam, mas o importante é que respeite, Nós somos sacerdotes de matriz africana e nós lutamos pelo nosso espaço, pelo nosso direito. E hoje, na Lavagem do Bonfim, é um dia muito especial para a gente. É o dia que nós acolhemos as pessoas, o povo da Bahia, o povo de fora, e aonde se junta o calor humano aqui na colina sagrada do Senhor do Bonfim. Para o povo negro, dessa matriz religiosa, essa festa e a representatividade e essa identidade é um caminho de luta? Com certeza. Apesar que cada dia que passa, o candomblé e os negros foi quem criou, porque na verdade hoje, na quinta-feira, a segunda quinta-feira do ano, é o dia que as negras lavavam a igreja e no final da tarde lavavam as escadarias. Então, por isso a lavagem do Bonfim. E hoje nós perdemos, estamos perdendo a cultura, mas estamos lutando pelo nosso direito, pelo nosso espaço. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês subindo aqui na ladeira do Bonfim, você vai ver vários candomblés, vários terreiros de todos os lugares de Salvador, até de fora as pessoas vêm prestigiar essa cultura tão linda que é dos negros. Uma terra de todos os seus encantos, de axés, de cheiro, o que significa esses cheiros, as ervas, para a entrada desse novo ano, a limpeza do corpo. Fala um pouquinho pra gente, você está na TV Conexões, na rede pública do estado da Bahia, falando aí para essa Estuda Seu Estado e para todo mundo, TV YouTube, TV Educa Bahia, estamos aí com o Conexões. Eu quero dizer a você que está me vendo agora nessa manhã de quinta-feira, dia que nós homenageamos o nosso rei do Queto, Oxóssi, E nós usamos as folhas, nós usamos as ervas, porque nós trabalhamos com a natureza, nós cultuamos a natureza. É onde nós festejamos, usamos as folhas, usamos a semente, a preparação do banho de cheiro. Não é só simplesmente você trazer, você tem que fazer todo um ritual para que isso aqui aconteça. Então aqui nada é em vão, Nada é em vão. Então assim nós preparamos, com maior carinho, nós invocamos Ossan, que é o Senhor das Folhas, para permitir que nós trazemos as folhas e trabalhamos isso. Então assim, para quem não conhece ainda o candomblé, vamos tentar buscar o conhecimento, a história do Brasil, é todo invocado diante da cultura do candomblé. Para abrir os caminhos, para dar boas energias, quais são essas folhas? Pronto. Então assim, para 2023, que está ainda no início do ano, vai ser um ano meio complicado, vamos usar as folhas corretas, A folha de Xangô, que é o acocô, a folha de acocô, que é de Xangô, A ruda, onde a gente, pela tradição, afasta os olhados, os olhos gordos.
Então é só trabalhar com alecrim, né, com manjericão. Então são as folhas frescas, umas folhas próprias para qualquer pessoa tomar um banho e deixar o corpo purificado o ano todo. Nessa quinta-feira, qual é a saudação e quais são o orixá que rege essa multidão e as matas? É o dia que nós homenageando o nosso rei do Queto, né, o Quearu Aldeco Quemaó, que é o Oxóssi. Mas pela tradição, pela lavagem do Bonfim, nas escadarias de Bonfim, que nós estamos aqui no pé de Pai Oxalá, Xeuê Pababá, que traga sorte, saúde, vitória, prosperidade para todos nós, que nós possamos sempre ter uma mesa farta, que nós possamos pegar essa pandemia, jogar para longe e que o próprio Oxalá cubra os nossos governantes para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham o discernimento de olhar para o povo pobre, para o povo negro, para o povo de todos os lugares do Brasil. Que não fique esta guerra, essa coisa. Então que nosso Pai Oxalá abençoe o nosso governador, que o Pai Oxalá abençoe o nosso presidente da República, os deputados, senadores, para que tenha discernimento de cuidar do seu povo, que o povo está precisando de ajuda. Axé. Axé-ô. Conexões TV Educa na cobertura da lavagem do Bonfim, essa festa que traduz o sincretismo religioso, que traduz a baianidade de ser e a congregação aqui de todos os povos. Então, um abraço e até mais, até o ano que vem. A TV Conexões, a TV Educa estará nos próximos eventos. Então, fique com a gente e até mais. Olha, ouçam esse som, essa batida, esse ritmo. Eu só posso estar onde? No Pelourinho, ouvindo o Olodum, esse ritmo maravilhoso. Mas o programa de hoje nós vamos falar sobre sincretismo religioso. O que é? Como aconteceu no Brasil e na Bahia, né? Suas implicações para a cultura baiana, nordestina e brasileira. E nós vamos visitar igrejas, conversar com entidades, visitar também o candomblé, para falar um pouquinho do que é o sincretismo religioso. Deste programa também vocês vão ver que acompanhamos toda a lavagem do Bonfim e vimos a fé dos baianos, e por isso nós estamos hoje aqui no Pelourinho para começar esse programa na igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, que tem uma história imensa da contribuição dos negros na construção desse acervo arquitetônico e para a construção do sincretismo religioso aqui na Bahia. Gente, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
tem uma importância e um destaque na religiosidade dos baianos. No calendário das festas do estado da Bahia, tendo um culto, por exemplo, a Santo Antônio do Categeró, né? Santa Bárbara, São Benedito, e tem uma tradicional procissão que toma todas as ruas no dia 4 de dezembro, um culto a Santa Bárbara. Vem comigo agora acompanhar um pouco dessas manifestações religiosas. E vamos agora conversar um pouco com o padre Lázaro Muniz. Vem com a gente. Estamos já aqui na Igreja Rosário dos Pretos e já estou aqui com o padre Lázaro Muniz para ter uma boa conversa sobre as missas, sobre o sincretismo religioso e o que ele quiser mais falar. Boa tarde, quase boa noite, padre Lázaro Muniz. É um prazer receber e os estudantes do estado da Bahia falar um pouco sobre um tema que para a cultura baiana, para a religiosidade baiana é muito caro, o sincretismo religioso, e um tema também muito delicado, né? Do ponto de vista que você analisa, principalmente nos dias de hoje. Boa tarde, é uma alegria poder recebê-los, encontrá-los, e aqui na Igreja do Rosário temos essa característica muito especial de ser um lugar de expressão da negritude, de ser lugar de resistência, de ser uma edificação construída pelos próprios negros, com seus recursos, com por sua profissão, com seu modo de viver. Então a marca é muito própria do ser negro e do viver a negritude da diáspora, né? Os negros se vieram a escravizar nesse processo, nesse horror da escravização, mas que certamente estão procurando crescer mais e mais e assumir novos caminhos, e um dos caminhos é esse do ajuste da liturgia, da oração, da vida religiosa, que é especial. Essa igreja começou a ser construída em 1704, né? E ela tem um simbolismo muito grande, porque, como o senhor mesmo disse, ela representa a resistência a uma cultura, a religiosidade de um povo que se mistura com outros, né? Qual é a importância no processo histórico dessa igreja e das irmandades que a fundaram? Olha, certamente, irmandades de homens negros, assim nos chamados irmandades de homens negros, nasceram em muitos lugares no Brasil, e não só aqui. Na Bahia, essa é a única que resistiu. Além daqui, temos a Irmandade da Boa Morte com as mulheres, né, negras em Cachoeira. Então tem uma outra expressão bonita, significativa. Mas a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Bahia resistiu essa, mas temos sinalização e compartilhamento com outras irmandades. Nascem justamente para ser esse lugar de acolhida, para ser esse lugar de convivência, o nome já diz, né, irmandade, para construir a fraternidade, para fazer o culto. A Irmandade nasce da expressão de fé da religiosidade cristã católica, que já era vivida também em África, né? É importante a gente lembrar, muitos negros foram batizados a serem trazidos no horror da escravização, é verdade, mas muitos negros já eram batizados antes, já conheciam o cristianismo católico. Então, quando eles chegam aqui, justamente por já conhecer o cristianismo e por não se reconhecer em alguns lugares para a religiosidade, porque só era permitido aos negros ir até a porta da igreja, quem entrava eram os brancos, então eles pedem a oportunidade de construir essa igreja. Leva quase 80 anos de construção, um trabalho árduo, com o próprio suor, com o tempo que cada um tinha, com o recurso, com as mulheres vendendo seus quitutes pelas ruas, com os alforriados trabalhando para poder cuidar de outros, e com o cuidado que eles tinham com aqueles que eram oprimidos no pelourinho, né, no tronco, e ficavam às vezes jogados aí até a morte, e eram eles que davam uma sepultura digna. Por isso nós estamos aqui nessa parte do fundo, justamente onde era o cemitério dos escravizados, e o terreno dado para isso. Depois se constrói a igreja para que a Irmandade possa ter o seu lugar de expressão de fé cristã católica, mas sabemos com certeza que a expressão de fé cristã católica também veio imbuída
lida com toda a situação da religiosidade de África, do modo negro de pensar, a cosmovisão, a ideia de mundo, a ideia de Deus, né, as perspectivas. Então se mistura muito também com as religiões de matriz africana e que com o candomblé, que é uma construção do Brasil, com certeza, mas com os resquícios e com os fundamentos trazidos de África para ser um lugar especial para a negritude se reconhecer como filho e filha de Deus e aqui poder fazer o culto a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, mas com certeza muitos trazem as características também da religiosidade africana, da relação com o candomblé, da relação com a Umbanda, com outras matrizes que certamente são também valiosas e importantes no coração e na construção desse espaço e do legado que essa Irmandade deixa. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ao longo dos séculos, se tornou um bastião dessa identidade, né? Porque aqui se trava lutas também pela identidade de um povo, né? E sua cultura, e sua religiosidade, e a sua autonomia e independência de poder cultuar. Né, cultuar uma fé, ter uma fé. Nos dias de ontem e hoje, a intolerância tenta ainda ressurgir, mas espaços como esse, qual é a importância disso para esse rebatimento desses processos de intolerância a uma cultura, a um povo, a uma religião? Infelizmente, nós ainda temos que lidar com essa questão de que o que é de África, o que é do negro, da negra, ainda é tratado como coisa desprezível, como cultura inferior. Infelizmente se estabeleceu a ideia de cultura superior e cultura inferior. Infelizmente esse horror ainda persiste e ainda é ensinado a muitas crianças, infelizmente. Então as questões de África sempre foram tratadas com... E até mesmo o próprio cristianismo, muitas vezes ao longo da história, não reconheceu que as suas origens estão em África, né? Cristo é por natureza, por construção, por identidade africano e tantos outros santos. As raízes do cristianismo, da Igreja Católica estão em África, depois se afirma em Roma e daí faz a diáspora, vai para todos os cantos, e só que o Cristo acabou virando branco, né, nessa perspectiva. Claro que nós não queremos condenar nem branco, nem negro, nem amarelo, nem vermelho. Cada um tem o seu direito, a sua cor, todas as cores devem ser respeitadas, todas as etnias devem ser respeitadas, mas esse lugar nasce justamente com essa perspectiva de aqui dar o apoio irrestrito a tudo aquilo que é necessário para a afirmação do povo negro. Claro, nós não queremos, enquanto expressão de fé, não há uma exigência da nossa parte de que haja sincretismo. E é importante lembrar, quando a gente fala de sincretismo, achamos sempre que a ideia de que todo mundo cultua todas as coisas, que aqui a gente cultua os orixás e cultua os santos católicos. Não, a expressão de religiosidade dessa igreja é a expressão católica, com a acolhida das pessoas que também vêm com a sua expressão do candomblé e de outros. Falamos talvez da dupla pertença. Algumas pessoas que estão pertencendo à Irmandade e que pertencem também a um terreiro, a um centro umbandista. Mas essas pessoas sabem que elas aqui manifestam sua fé cristã católica, e procuram servir aquilo que é o fundamento da Irmandade, o culto a Nossa Senhora, o culto aos santos negros e o processo de resistência de toda a discriminação e intolerância que acontece com os negros, com os africanizados, os africanos, com os afro-brasileiros, com todos aqueles que agora, por exemplo, nós estamos aí, próximo dia 21 de março, né? Será a comemoração, né, do Dia Nacional, né, dos povos, das religiões africanas, dos povos de terreiro, do candomblé. É uma afirmação positiva e necessária, já era urgente fazer isso também como uma questão de respeito e valorização, assim como temos vários dias que celebramos a fé cristã católica.
ao som dessa chamada para a missa, com esse sino maravilhoso, é só da Bahia, dos agogôs e dos atabaques, que não guiam apenas as micaretas, as festas pagãs, mas elas estão presentes aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, com uma missa maravilhosa, e acontece sempre, né? Misturando a religiosidade católica com a religiosidade do candomblé. Onde estamos aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, e vamos acompanhar. Vocês vão ver, quem não conhece, é de arrepiar essa missa linda e maravilhosa que reflete a fé do povo baiano. Então, acompanhem com a gente. Eita. Voltamos aqui com o nosso tema, religiosidade, sincretismo religioso. Então, vem cá. Hoje, nós estamos da Cidade da Luz. E eu estou aqui com um dos maiores representantes da espiritualidade brasileira. Assim eu considero, me permita. Eu estou conversando, nós vamos conversar e vocês vão bater um papo legal, porque aqui a gente interage com José Alberto Medrado. Medrado é mestre em família na sociedade contemporânea, pela UXAL, não é isso, Medrado? Já falei, ele é espírita, aqui é diretor da Cidade da Luz, né? E quem primeiro, dentro das casas espíritas, me corrija se eu tiver, a pensar, a falar da interreligiosidade, né? É baiano e tem seus axés, mas, acima de tudo, é pensar na cultura, que a cultura, às vezes, e a religiosidade, elas não têm fronteiras, ou elas possam interagir. Conversar um pouquinho nesse sentido, mas eu gosto sempre de dar, agora boa tarde a você que está nos assistindo aí. À tarde, então, boa tarde a você que está aí pela manhã, uma boa manhã, um bom dia, mas se você é como eu, que gosta das madrugadas, então, uma boa noite, uma boa madrugada, mas aqui na nossa conversa com o Medrado, uma boa tarde. É um prazer enorme estar com você aqui, com essa garotada aqui, com os nossos professores, na TV Educa Bahia, TV Conexões na Estrada. Muito boa tarde, um prazer, uma alegria, porque se há um tema que mexe especialmente comigo, em verdade são dois, é religiosidade e educação. E você vai me trazendo assim esses dois filés mignons, é uma maravilha. É um prazer, Robson. É um prazer todo meu. Eu já combinei com ele aqui, porque meu papo é reto, vocês já me conhecem. Nós vamos gravar um programa para vocês, da Bahia inteira aqui, e o Brasil, porque nós estamos no YouTube, e a TV Educa tem sinal aí para toda a Bahia. Vocês vão conhecer no programa que nós vamos fazer, especial daqui da Cidade da Luz, e no finalzinho aqui da entrevista ele já vai dar algumas dicas para vocês, mas eu quero ver esse programa. Mas, Medrado, vamos conversar um pouquinho. O sincretismo, a nossa religiosidade, ela começa muito do modelo de colonização que tivemos e da imposição ou pelo menos de uma tentativa de uma imposição de uma cultura sobre outras, né? Então, vamos começar por esse ponto. O sincretismo começa a partir daí no Brasil? Olha, é exatamente isso, né, Robson? E quando a gente para analisar o sincretismo, o que é, em verdade, o sincretismo? Entre aspas, o revestir ou se apropriar, não é,
de ritos e símbolos de uma religião na outra. E o nosso sincretismo foi um sincretismo que se estabeleceu no Brasil, foi um sincretismo, digamos assim, de fuga. Por quê? Os escravizados, basicamente, tiveram, entre aspas, que buscar uma legitimação, legitimizar, quase não sei a palavra, legitimizar a sua fé em cima de uma fé já existente, a fé dos colonizadores. Então, em verdade, foi um processo de trazer o que não tem conexão. Não tem conexão. Mas, por uma questão de sobrevivência, foi necessário. E isso se perpetuou, não é? Porque, para exercerem os seus cultos, as suas crenças, tiveram que dizer aos senhores da Casa Grande que não, que ali não era uma reverência a Iansã, um orixá, mas sim a Santa Bárbara, uma santa católica. Então você vê que já é uma forma de opressão muito vil, não é? Porque o que é a fé? A fé é algo de mais íntimo, de força humana que se pode ter. E em nome da religião. A época, né? Aí século XVI, XVII, das grandes expansões marítimas, do capitalismo comercial, até para garantir a salvação, digamos assim, né? Desta alma europeia, dessa alma capitalista. E se dizia que o negro não tinha alma, portanto, poderia ser escravizado e aculturado. Você sabe que nem o negro, nem o índio, nem a mulher. Exatamente. Nem a mulher, não é? Porque era um processo mesmo de dominação e de extinção de cultura, não é? Nós não precisamos ir muito longe. Vamos ver agora, Robson, há poucos anos, querendo se modificar o nome do acarajé para Bolinho de Jesus. Não é? Então você vê que aí já não é uma apropriação, aí é trazer para destruir. Não é cultivar para sacralizar, para aquilo se transformar em uma história. Não, é para desconstruir. Não é? É para desconstruir. Isso é muito triste. Não é? Eu estava essa semana pensando como a gente ia fazer esse roteiro desse programa e me deparei com uma imagem de uma planta nascendo numa montanha de pedra, né? E ela brotou ali, começou a germinar e nasceu. E ela sozinha, o vento, obviamente, trouxe aquela semente polinizada e ela nasceu ali. E eu fiquei imaginando qual é a relação aqui com o nosso tema, da resistência, da resiliência e de como, ao longo do processo, nós, aí já brasileiros, fomos capazes de criar, reinventar a nossa fé, no sentido de ter outras vertentes, como o nascimento da Umbanda, dentro do Candomblé. Ou seja, nós reinventamos, né? Você tem essa mesma visão de que, a partir de uma tentativa de aculturação, nasce um novo povo? Nós temos a perspectiva de renascer também, Medrado? Olha, Robson, eu vou discordar um pouco de você. Eu não penso que seja um processo de renascimento. Eu penso que seja um processo de adaptação, de sobrevivência, com a proposta de autodeterminação de cada religião. Você quer ver? Eu estive num terreiro de candomblé e me chamou a atenção a Iemanjá, que estava no terreiro. Aí a orixá, minha amiga, eu disse assim, mas minha amiga, vem cá, por que os olhos azuis? Você veja agora, século XXI, por que os olhos azuis? Por que você não coloca assim essa orixá na representação mesmo da sua ancestralidade? Ela parou, ficou me olhando, aí um tempo depois ela entrou em contato comigo e disse, Medrado, olha,
não tem mais aquela imagem, não. É uma negra, porque realmente é assim que a gente concebe, não é? As imagens dos nossos orixás. Você veja até hoje a Iemanjá, não é aquela mulher longilínea, do cabelo liso, branca. Então você veja como é cruel o processo de captação e de desconstrução, não é, da fé do outro. Mas olha, Robson, o que foram as cruzadas, né? Então você vê que isso não é um histórico apenas de um processo colonizador português ou espanhol. Não, se você for ver as cruzadas, um Papa Urbano II, ele abençoou as espadas que foram para o Oriente para matar muçulmanos porque não eram convertidos ao cristianismo. Aí hoje as pessoas não entendem a reação de determinados segmentos do islamismo, que são, na concepção espírita, né, que são os mesmos espíritos reencarnados aí de sempre, com suas revoltas, porque foram também perseguidos. Então você vê que em nome da religião se faz muito isso. Agora eu quero lhe fazer um pequeno concerto no que você falou da Umbanda, se você me permite. Ah, sim, claro. Sabe? A Umbanda, em verdade, não é uma religião de matriz africana. Todo mundo pensa. Mas a Umbanda nasceu de um preconceito espírita. A Umbanda é a única religião verdadeiramente brasileira. Sim. O que é que aconteceu? Tinha Zélio de Moraes, um médium em Niterói. Esse médium recebeu um caboclo dentro da União Espírita do Rio de Janeiro. E ali, naquele instante, os dirigentes espíritas censuraram aquela comunicação, porque o espiritismo vivenciou e vivencia ainda, sob muitos aspectos, um elitismo intolerante, religioso, porque era, digamos assim, nasceu na Europa, foi trazido para o Brasil, aí uns espíritos ficam se achando assim muito importantes, aquela coisa. Então, foi proibido dele ter essa comunicação, o Zélio de Moraes. Então, esse espírito, esse caboclo, acho que 7 flechas, não lembro agora com precisão, é 7 alguma coisa. Então, ele virou assim, vamos fundar uma religião onde nela nós possamos nos comunicar, possamos fazer os nossos rituais. Foi aí que surge a Umbanda. Então, a Umbanda surge. Claro que, com o passar do tempo, o sincretismo se estabelece como ponte, não é? Então, a Umbanda, que nasceu como um lugar para caboclos e nativos, surge também as referências das divindades africanas, os orixás, não é? E a gente vai começar a perceber entidades, porque o orixá não é uma entidade, não é? O orixá é uma força. Entidades trazendo o nome dos orixás, porque no candomblé o desencarnado, o espírito, são os eguns. Não é? Os orixás são divindades, são forças. Então, não são individualidades. É interessante isso, né? E eu acho isso fantástico, porque é a religião que efetivamente já tem um princípio assim de respeito ao meio ambiente, coisa que estamos falando agora mais recentemente. Não é? O candomblé já tem isso, porque você vai ver, né, aquelas associações de Oxóssi, a mata, de preservação da mata, não é? Iansã, dos raios, dos trovões. Isso é fantástico, né? É uma cultura que só enriquece, não é verdade, Robson? Nós estamos em Itapuã, próximo à Lagoa da Baeté, diante da escola Marechal Mascarenhas de Moraes. E aqui na parede da escola tem 2 palavras importantes: respeito e tolerância. São as palavras que vão intermediar toda essa sequência de programas que nós vamos ver agora sobre sincretismo religioso. A gente aguarda vocês, TV Educa Mais Bahia, Projeto Conexões de Estação do Saber, com você. TV Educa Mais Bahia, Conexões, Estação do Saber, juntos aqui agora para a gente bater um papo com Mãe Jaciara, né? A Ialorixá da casa
de Axé, Abassá de Ogum. Boa tarde. Boa tarde, para mim é uma grande honra recebê-los aqui. Eu acho de grande importância pelo fato da nossa religião de matriz africana não ter a mídia ao nosso favor, né? Então, o racismo ele é tão perverso que ele chega primeiro e escreve o que quiser de nós. Então, para mim, como uma mulher negra de Candomblé, eu tenho uma grande satisfação e honra de poder desmistificar tanta coisa negativa que é dita da religião de matriz africana. E para começar falando sobre desmitificar essa coisa que se pinta, que se cria, que se inventa, que não tem um sentido real sobre as coisas, fala pra gente um pouco sobre esse poder da ancestralidade sobre as nossas vidas. Na verdade, a religião de matriz africana, ela trabalha com a força da natureza, né? Cada orixá, ele tem um elemento, o elemento ar, que é templo, o elemento mata, que é Oxóssi, elemento água, tanto da água salgada, que é Iemanjá, da água doce, que é Oxum, e que é a minha mãe, né? Eu sou uma filha de Oxum, e as pessoas se enganam muito com as filhas de Oxum, dizem que é doce, é aquilo, mas o mesmo mel que adoça, o mel que adoça, ela também aquece, né? A nossa pele, a nossa vida. E a ancestralidade para mim é a gente permanecer vivos, mesmo depois de 500 anos, mesmo depois dessa falsa abolição, a gente permanece aqui demarcando território. Eu sempre digo que um terreiro de Candomblé é um governo dentro do governo, é um estado dentro do estado, porque é dentro dessa comunidade que a gente consegue dar conta, né, do acolhimento à nossa população. Há uma estrutura política dentro do terreiro. Você pode Sim. falar um pouco sobre isso para a gente? Denominando situações, pontualmente pessoas, funções de cargos, perfeito. Na verdade, nós temos no Candomblé a hierarquia maior não é a Ialorixá e o Babalorixá da casa. A hierarquia maior é a ancestralidade. Por exemplo, eu tomo posse dessa casa e assumo a casa na ausência da minha mãe biológica, que era uma mulher de Ogum, né? Eu sou uma filha biológica, a herdeira legítima dela, mas que vem à frente é a ancestralidade dela, né? E dentro do Candomblé, a hierarquia é o Babalorixá e Ialorixá, e aí a gente vê um corpo, né, que são os ogãs, são os alabês que tocam atabaque, são as Iabacés, as Iamorôs, cada uma tem uma função, né? Iabacé cozinha, Iamorô é responsável por todo o legado de Exu, Iatabaxé que cuida do axé, e assim sucessivamente. Essa riqueza toda tem uma mãe, Sim. uma mãe real sua. Fala um pouco pra gente de Magilda, dessa coisa da ancestralidade, a responsabilidade que ela teve até chegar em você. Para mim é muito mágico estar falando hoje dessa ancestralidade, né? Eu venho de um útero de uma mulher de Ogum, e ontem foi a festa do Ogum da casa, Ogum Onirê, né? Eu estou aqui sentada nessa cadeira, mas a cadeira dela está aqui, onde meus filhos que não a conheceram batem o ori no chão pedindo agu, né? Então, para mim, estar com o legado de Magilda é uma grande responsabilidade. Que era uma mulher de Ogum, uma mulher muito séria, muito severa, assim, na força da casa, na liturgia. E eu, como uma mulher de Oxum, eu acredito que eu não posso esquecer desse legado. Então eu venho atuando enquanto Ialorixá, mas num processo de um trabalho social com a comunidade, embora minha mãe também fazia um trabalho social, mas algo muito restrito. E eu não, eu tenho um legado, tenho um projeto com mulheres, né, um projeto Iá Akobiodé, que significa Mulheres que Transformam, onde eu sou a Ialorixá dessa casa, mas eu ganhei um terreno dentro do Quilombo, em Simões Filho, onde eu criei o primeiro terreiro coletivo, onde eu estou doando 16 pedaços de terra para 16 mulheres fazer um candomblé em um único templo. É a primeira casa no Brasil onde uma mulher negra empodera outras mulheres, porque eu acredito que são muitas frases no país, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é hora de se aquilombar, mas eu acho que na prática mesmo é você se ver na outra. E como eu sou de Oxum, eu acho que o Abebé é isso, o espelho. Eu me empodero quando outra mulher está empoderada. Quando outra mulher não está empoderada, eu também caio sobre terra. Como a gente está falando de sincretismo, mesmo nesse sentido mais amplo, eu me lembro que eu tive a oportunidade uma vez de encontrar com Mãe Estela de Oxóssi. Sim. É isso? No Ilê Axé Opô Funjá. E a gente fez um trabalho que era de formação em cultura. E a gente ficou praticamente 15 dias circulando nesse espaço, mas coincidiu com o período de quaresma. E eu me lembro que vários espaços do terreiro eram fechados porque havia esse respeito à religião católica. Sim, como é que a gente lida com isso, essa fusão, essa intersecção? Eu acho que isso é até um pouco devastador, porque a gente consegue respeitar, né, silenciar em respeito à quaresma
da Igreja Católica, e a Igreja Católica foi a que mais disseminou, foi a que mais, né, tocou fogo em mulheres enquanto bruxa, onde mais discriminou o nosso povo. E a gente consegue transitar nesses espaços. Existe a confraria, né, das mulheres que vão da Boa Morte, né, em Cachoeira, que tem essa relação com Nossa Senhora. Aqui nós temos também em Salvador. A gente consegue trazer um padre para rezar uma missa dentro do terreiro, apesar de que eu não faço esse sincretismo religioso. Aprendi com Mãe Estela também, como ela dizia que o nosso tempo é agora, é um tempo de renovar. De renovar, não ter medo, não baixar a cabeça, e está na Constituição. Nós somos um povo, nós temos direito a nos alimentar, a proferir a nossa fé, independente de uma religião. Nós não podemos aceitar que o país diga que existe uma única religião. O Estado é laico, e a laicidade é a gente chegar na prefeitura, no governo, e ver só a imagem de Cristo e não ver um símbolo da nossa religião. Então eu acho que demarcar território é ter uma mãe de santo problemática como eu, que eu aproveito a mídia para falar e denunciar. Acho que denunciar vocês, olha, temos que mudar, precisamos ser diversos, precisamos ter cores. Um arco-íris, ele tem várias cores. Agora, quando essas cores se misturam, aí fica cinza e a gente não tem um arco-íris. E o candomblé é a única religião que não faz proselitismo. A gente não bate na porta de ninguém. Vem que Oxum vai lhe dar um orune aí. A gente está com a nossa porta aberta e a gente cuida do outro, independente da condição financeira, independente da cor de pele, independente da fé. Eu atendo pessoas que não têm que ser meu filho. A gente cuida, né? Só isso. Silêncio, renovar acima de qualquer coisa. É nesse silêncio que a gente constrói as relações de afeto dentro do terreiro. O segredo do terreiro que faz a mágica acontecer. Sim. Né? Essa magia que é muito potencial. E quando a gente olha para ti, a gente consegue sentir isso. Então, é uma bênção, né, estar com você nessa tarde. Agradecer muito por você ter dado esse espaço da sua vida, que é grandiosa, para conversar com a gente da TV do Mais Bahia. Eu que agradeço e queria finalizar cantando, né, dando de presente uma música de Oxum que acolhe você. Ile mobolá, ile moboye, ile moborixá, injexa coilheu e jore. Ile moborixá, orieye, miô, orieye, imoleo. Que Oxum se levante das cachoeiras e lave os nossos ouris e as nossas vidas. Axé. Axé.